Obrigado, presidente, vereador. 5 minutos, vereador, conforme João acordo, Jorge. por favor. Eu acredito que o PT tem 30, mas eu acho que não vou falar nem 5. Bom, primeiro eu quero cumprimentar os pares presentes, também saudar aqueles que estão nos acompanhando pela TV Câmara São Paulo, que estão na galeria também. A LDO é algo que é muito importante para que a população, aqueles que estão nos acompanhando, possam entender o que significa isso, né? Que é justamente o PL 299 de 2026 para execução em 2027, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 27 de 2027. Mas eu logo me deparei aqui com um percentual que me traz aqui uma certa estranheza. Se do ano corrente, 2026, o montante vai se aproximar da casa dos 139 bilhões, segundo as informações do próprio governo, do próprio executivo, me estranha muito. Apresentar aqui, vereador Celso, que apresentou um gráfico agora recentemente, que você venha aqui apresentar um orçamento subestimado, no mínimo muito estranho, de 138 bilhões. Algo de errado está acontecendo. E aqui nesta casa é o foro adequado para fazermos os ajustes, em que pese nós estarmos aqui discutindo em primeira votação. Mas é por aqui que passa, é aqui que você faz os ajustes devidos para que você possa ter uma peça orçamentária na cidade de São Paulo e com base naquilo da realidade. Este é o momento. Então, veja, me estranhou muito aqui quando eu vi esse percentual, sem esquecer de dizer que a base do crescimento, vereador Kenji, dos últimos 5 anos, são os últimos 5 anos, esse ano não será diferente, para 27, a base é na casa de 10%. Se você tem isso, a base dos últimos 5 anos, 10%, qual a justificativa que foi ofertada neste momento para redução? Eu não consigo entender. Eu prefiro ver que algum vereador venha aqui usar esse espaço da tribuna para justificar a tal redução. Ué, como se a base dos últimos 5 anos é um crescimento de 10%? 10%, vereadora Janaína, a base dos últimos 5 anos. E para o ano de 2027, há um decréscimo. Aonde está essa conta? Vamos convidar aqui os técnicos da Fazenda para justificar. Qual foi a justificativa que eles encontraram para decréscimo em 27? Não consegui entender. Está aqui, ó. Exatamente, a sugestão, um decréscimo, redução. Citamos, com base nos números, que esse ano pode chegar a 139, como nós vamos chegar em 27, 138? Então há decréscimo, concorda? Então há um decréscimo. É por isso que eu acabo encontrando aqui essa divergência. Eu acho estranho, mas tudo bem. Nós estamos em primeira, depois nós vamos discutir. E mais ainda, que aí é um tema que precisamos entender um pouco melhor. Como é que você faz uma renúncia fiscal com cerca de, olha, lá em 2022, essa renúncia representava 15,6 bilhões. Agora, para 2027, ela pode representar 44 bilhões. Ou seja, 182% de acréscimo de redução fiscal. Quando você aplica essa redução, significa que você vai deixar de levar investimento para toda a cidade, mas especialmente naquelas regiões mais distantes do centro, nas periferia das franjas da cidade de São Paulo, lá em Vila Brasilândia, lá em Guaianazes, lá em São Mateus, Itaim Paulista e aí por diante. Mas qual a justificativa para essa renúncia fiscal, vereador Isaac?
de 182%. Consegue, depois na sua fala aqui, justificar? Eu acho que o vereador Adrilho Jorge vai conseguir justificar. Redução, a renúncia fiscal melhor 200, de 182%. Não dá para acreditar, não tem como você entender isso. Então, torna-se um pouco complicado isso aqui. Mas estamos discutindo, será votado em segunda, eu acho complicado. Aí você deixa de fazer investimento, por exemplo, em vias que são importantes. Vamos falar só da periferia, não fala da área central, nem fala da área nobre, vamos falar da periferia. Vou falar da Inácio Monteiro. Lá em Cidade Tiradentes, Vila Holanda 2, a Inácio Monteiro é um viário precário, que ela foi construída há 40, 50 anos atrás, que no máximo é 2 pistas de rolamento, uma em cada sentido, que requer e tem projeto há mais de 5, 6 anos para duplicar, ou seja, para alargar um pouco mais a Inácio Monteiro, que tem um trânsito pesado ali naquela região de Vila Holanda. Calma, no vereador, presidente João Jorge, já vou encerrar. Só para falar lá da Vila Holanda, lá em Cidade Tiradentes, muitas pessoas certamente devem estar vendo e acompanhando, e que requerem e vem reivindicando isso há muitos anos. Imagina, se você faz uma renúncia fiscal dessa, sai publicado isso, e o povo lá não tem recurso para fazer o serviço, o alinhamento viário, que é obrigatório e que é necessário fazer naquela região. Estou falando só da Inácio Monteiro, poderia estar citando outras, poderia estar citando aqui, por exemplo, a estrada do Iguatemi, que tem um projeto antigo, eu poderia, a passagem funda, eu poderia estar citando o Capitão Pucci, eu poderia estar citando a estrada do Lajeado, eu poderia estar citando Dom Joneri, e aí por diante. Agora, se você vai com essa renúncia fiscal, aí torna-se, de verdade, prejudicando aqueles que mais necessitam. Então, essa é a preocupação que tenho. Por hora, mas agradeço a oportunidade, mas em segunda, certamente, nós vamos aqui trazer outras sugestões que podem ser acolhidas, se assim o governo entender, se o executivo entender, para o bem da nossa cidade. Vereador Fábio, líder do governo.